Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Ricardo Saul, e dessa vez o vídeo vai ser um pouquinho diferente dos anteriores. Como eu falei na apresentação, o objetivo desse canal é trazer algumas questões e tendências também acadêmicas para um público um pouco maior. O vídeo de hoje vai ser sobre a contabilidade no Brasil, como surgiu e por que ela é tão focada no aspecto fiscal. Então, ao final do vídeo também vou sugerir alguma bibliografia a respeito do tema e vou me debruçar, sobre essa questão mais histórica até da contabilidade, a qual já vim tratando em alguns artigos e estudos que eu venho desenvolvendo. E antes da vinheta, venho lembrar, não esquece de curtir, compartilhar, deixar aí um like, mostrar para quem achar que possa interessar. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Com base nos estudos que eu andei desenvolvendo, consegui dividir a história da contabilidade em 4 grandes marcos, que seriam esses 4 grandes períodos que você está vendo na imagem da tela. O primeiro grande período seria do século XVI ao século XIX, em que a contabilidade ela seria meramente registral, e em realidade não poderia se falar em uma contabilidade brasileira ou sequer uma contabilidade do Brasil, porque em realidade a contabilidade feita no Brasil era basicamente registral para atender às exigências do fisco português, uma vez que no Brasil a atividade econômica ainda era bastante incipiente e era basicamente atividades extrativistas ou atividades rurais que eram reportadas à coroa portuguesa. Então, somente no século XIX e início do século XX, começamos a falar de uma contabilidade mais própria do Brasil. Por quê? Assim como no mundo tínhamos o espectro da Revolução Industrial, em que havia o avanço do capitalismo, já com uma proposta mais industrial e comercial, Portugal também passava por um momento de reformas, as chamadas reformas pombalinas do Marquês de Pombal, que instituiu o erário régio, que seria algo similar ao que hoje tomamos como a Receita Federal, e também a instituição das escolas de comércio, já no Brasil, que formavam os guarda-livros, que é a nomenclatura antiga dos contadores. Então, somente nessa transição do século XIX para o início do século XX, teríamos realmente a contabilidade brasileira. Começou a tomar forma realmente entre a década de 20 e a década de 50, quando se denotou que a contabilidade não era apenas uma exigência fiscal, mas sim uma ferramenta de indicadores para o negócio, com a quebra da Bolsa de Nova York. A partir do crash de 29, começou a ter uma maior preocupação com os registros contábeis, e não apenas com as questões de impostos, e sim com a questão da materialidade, da integralidade, da qualidade da informação contábil, e como ela realmente indicava a saúde financeira das empresas. No Brasil, além disso, tínhamos também os avanços na seara fiscal, com a criação do tributo sobre o lucro, algo similar ao imposto de renda à pessoa jurídica que temos hoje, e com o Decreto-Lei 2674 de Vargas, que seria a nossa primeira lei de sociedade por ações. Então, finalmente se tutelava de forma legal a estruturação de empresas por ações. Dessa forma, nós vemos que tínhamos aspectos comerciais, mas sobretudo aspectos fiscais e legais envolvidos nesse passo que a contabilidade deu. Novamente nos anos 60, que seria já o terceiro grande marco entre a década de 60 e os anos 2000, em que as questões econômicas, financeiras, monetárias interferiram na contabilidade, forçando que dessemos mais um passo. Seria todo o histórico econômico-político que o Brasil vivia naquele momento, cenário de inflação, cenário de problemas cambiais, crise monetária, então era constante termos mudança de moedas, de tal forma que a contabilidade precisava estar sempre bem acurada, de forma a registrar essas mudanças de forma tempestiva na contabilidade. Fora isso, na década de 70, com toda aquela onda de nacional desenvolvimentismo, foi sancionada a Lei 6404, que conhecemos como Lei das SA, que, com as reformas, evidentemente, é vigente até hoje. Então foi a primeira grande tentativa de padronizar a contabilidade, deixá-la
a par com a contabilidade praticada no resto do mundo, e tentar atrair o investimento e o capital estrangeiro de grandes empresas para o Brasil. Fora isso, finalmente também no Brasil começava a crescer as atividades de auditoria e a contabilidade de custos e contabilidade gerencial, sendo que na Europa, principalmente, nos Países Baixos e na Grã-Bretanha, já se falava em auditoria, em contabilidade de custos e gerencial desde o século XVIII até do finalzinho do século XVII já se tinha esse uso da contabilidade como ferramenta de gestão, que no Brasil começou realmente a ser utilizada na década de 70. E por final temos a contabilidade dos anos 2000 até hoje, que é marcada principalmente pela questão da adoção do IFRS. Então, o que marcou realmente esse último avanço da contabilidade foram os grandes casos de fraude contábil, como a WorldCom, a Enron, alguns outros casos famosos do início dos anos 2000, em que começou a se perceber que era necessário um maior cuidado com os registros contábeis, você ter regras mais claras. Então você teve a criação a implementação da SOX, né, Sarbanes-Oxley Act, e toda a ideia de controladoria, controles internos, empresas negociadas em mercado americano passaram a ser mais fiscalizados pela SEC, o que exigiu um maior nível de qualidade da gestão até para empresas estrangeiras, desde que tivessem papéis negociados em bolsa estrangeira. E no Brasil foi marcado pela Lei 11.638, que internalizou no Brasil as reformas do padrão IFRS. Então a convergência para o padrão de contabilidade internacional também se deu nos anos 2000. Outros dois fatores que também forçaram a caminhada da contabilidade foram os e-commerces e services, serviços de tecnologia e outras indústrias que fugiam do tradicional, então novamente precisavam estar a par das novas metodologias contábeis, e a adoção do SPED, que seria o Sistema Público de Escrituração Digital, em que o fisco principalmente, mas não exclusivamente o fisco, mas o Estado brasileiro, criou um sistema integrado de contabilidade. Então, quando nós olhamos em conjunto essa linha do tempo, nós percebemos que, em um primeiro momento, a contabilidade era estritamente registral, com um viés fiscal. Gradualmente, ela foi migrando para informações contábeis, mas sempre com o intuito de atender ao fisco. E somente a partir dos anos 2000, a contabilidade realmente passou a ser vista como um instrumento de gestão, como sendo um objeto de preocupação pelos gestores, sendo que ainda assim você tem o fisco com o projeto SPED, que acaba, de certa forma, sendo a prioridade de muitos contadores. A contabilidade gerencial, a contabilidade financeira, ela acaba ainda sendo muito focada em empresas de maior porte, empresas negociadas em bolsa, que são por lei obrigadas a manter a auditoria e boas práticas de gestão, de modo que pequenas e médias empresas ainda mantêm a contabilidade elaborada exclusivamente para fins fiscais. Eu vou deixar agora nessa tela a indicação da bibliografia que eu usei para desenvolver esse estudo, e em breve eu espero estar compartilhando com vocês o artigo por escrito com esses dados que eu trouxe aqui nesse vídeo. Muito obrigado.